Meus amigos e minhas amigas, o que dizer das cartas consoladoras? Pois é, vamos falar sobre isso nesse vídeo, tá bom? Esse é o canal do Prof. Kardec. Queria que você me desse uma força se inscrevendo no canal para dar essa força, para dar essa ajuda pra gente. O canal está crescendo, precisa crescer mais. E você pode me ajudar a impulsionar o canal e esse vídeo compartilhando, deixando o like e se inscrevendo também para dar essa força pra gente, ok? O canal do Prof. Kardec fala sobre uma espiritualidade livre, despertar espiritual e expansão de consciência. Todas as segundas-feiras nós vamos ter lives às 20 horas aqui no canal, ok? Meus amigos, os eventos de cartas consoladoras são eventos que foram crescentes no Brasil, no movimento espírita. Eventos que começaram aos poucos e ganharam todo o país, com ginásios cheios, auditórios cheios, vários locais, né? Teatros, auditórios lotados, porque as pessoas têm necessidade de querer saber alguma notícia de algum parente, de alguma pessoa que ama, que já desencarnou, né? E com o passar do tempo, vários eventos aconteceram no Brasil, eventos de muito sucesso de público, também com muitas cartas psicografadas ou pseudo-psicografadas, né? Aparentemente psicografadas. E isso foi aumentando esse tipo de mercado para o movimento espírita. A realidade é que alguns dirigentes espíritas então começaram a querer fazer isso todos os anos e isso virou uma febre em todo o Brasil. E assim, o que aconteceu? O movimento espírita fazia isso com muita regularidade, vários centros espíritas, em todos os locais. Muitas cartas foram psicografadas ou pseudo-psicografadas. O que acontece é que cerca de 10 anos, eu não diria 10, eu acredito que uns 6, 7 anos para cá, começou a esfriar isso, não é? E começou a esfriar porque começaram a se descobrir as fraudes, as mistificações, não é? Nas cartas. Começou a se fazer um processo investigativo e foi descoberto de que muitos médiums, né, faziam essas cartas com puro animismo e não só animismo, mas invencionismo, né? Inventavam situações e colocavam nas cartas porque recebiam fichas preliminares das pessoas que frequentavam os eventos. E assim começou a acontecer em vários locais do Brasil eventos espíritas mediúnicos, onde cada pessoa que chegava tinha que preencher uma ficha colocando o nome completo, colocando o nome do desencarnado também completo, a data do desencarne daquela pessoa e informações diversas, às vezes informações até desnecessárias que as pessoas colocavam, informações além do necessário, mas que foram importantes, né, para quem fabricou as cartas lá. Então, as pessoas colocavam nome de cachorro, nome de papagaio, começavam a falar de nome de passarinho, falar de um monte de coisa, além da data do desencarne, nome completo de quem desencarnou e a causa morte, não é? Então, o que é que isso fazia? Quando chegava para o médium isso, cada evento desse de cartas consoladoras, o evento é grande porque tem palestras, seminários e um momento específico para a leitura das prováveis cartas psicografadas. Então, o evento é longo, mas no que tange propriamente dito as cartas consoladoras é um período muito pequeno. E na realidade, um evento que tivesse 1.000 pessoas assistindo, 500 pessoas assistindo, no final, cada médium só lia de 5 a 10 cartas psicografadas. Então veja que o percentual, primeiramente, é pequeno, não é? Todo mundo faz lá a sua ficha, todo mundo envia o desejo de receber uma carta de um parente desencarnado, de um familiar, de uma pessoa querida, mas no final das contas, o evento coloca isso lá no final
com um tempo reduzido, e nesse tempo reduzido, o médium, o pseudo-médium, ele vai apresentar de 5 a 10 supostas cartas psicografadas. No máximo 10. No máximo 10. Gira em torno de 5 a 10. Às vezes 7, 8 no máximo, por aí. Não passa de 10. Então, primeiro veja que o percentual é pequeno em relação a esses eventos que, quando aconteceram, estavam num momento de grande procura. Esses movimentos de cartas psicografadas enchiam auditórios, salões, locais de eventos, tudo que você possa imaginar, com capacidade de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, enchia, 500 pessoas. Eram sempre eventos com muita gente. Então, tem palestras, tem seminários, tem conversas, tem um momento de harmonização, momento musical, tem muito blá blá blá. Aí no final faz a pessoa esperar o dia todo, para no final, o grande apoteose é a leitura das cartas. Fica todo mundo esperando. E aí, no final, recebem as cartas, muita gente se emociona, claro, está pré-condicionado a isso, a se emocionar, a chorar. Mas depois, quando faz uma leitura mais cuidadosa da própria carta, percebe que tem coisas ali meio desconectadas. Informações que não batem, informações desconectadas, informações imprecisas e informações que se desencontram e que não garantem que é a pessoa desencarnada que deu a comunicação. Essa que é a realidade. Eu não vou nem aqui falar no sentido da letra ser igual ou aproximada, tá? Porque isso aí os médiuns que têm são os médiuns que têm uma possibilidade de ter uma psicografia nesse sentido mais mecânica ou semi-mecânica. Existem 3 tipos de psicografia: a mecânica, a semi-mecânica e a intuitiva. A maioria dos médiuns hoje tem uma psicografia intuitiva e alguns semi-mecânica. Médium totalmente mecânico hoje em dia é uma raridade, para não dizer que não tem, porque na minha concepção hoje não tem médium mecânico, como também não tem médium que dá psicofonia e também é totalmente, esquece tudo que aconteceu, também isso aí também não existe, tá? Só em casos raríssimos, e bote raro nisso. Então, nesse sentido, as psicografias, eu não digo nem no sentido da letra ser aproximada, sabe? Mas o próprio conteúdo, às vezes, ele não traz, primeiro que não traz grandes informações. E segundo, que foi percebido que as informações que eram trazidas nessas cartas nada mais era do que as informações que esses próprios familiares colocaram nas fichas de atendimento, nas fichas de solicitação das cartas. Eram as mesmas informações que estavam nas fichas, nada de novo. E em muitos casos eram outras informações que foram tiradas do Facebook à época, dos Facebooks, das redes sociais. Informações do nome do cachorro, do papagaio, o nome do vizinho, ou onde a pessoa trabalha, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Se alguém me perguntar, mas aí você desacredita na mediunidade, você acha que tudo é uma farsa, tudo é uma mentira, não existe nada sério? Não. A mediunidade existe, sempre existiu, em todos os tempos, de todas as épocas, é uma faculdade inerente ao ser humano, né? Todo mundo é mais ou menos médium, porque existe a ostensividade e a não ostensividade. Algumas pessoas têm uma capacidade mediúnica maior e outras menor ou quase inexistente. Mas todos temos em nós, e às vezes pedras brutas, quando são lapidadas, desenvolvem sim bons médiuns, porque a mediunidade também é uma questão de desenvolvimento. A mediunidade também é uma questão de treinamento, de exercício, de estudo. Isso é importante dizer porque também criou-se no movimento não espírita, mas espiritualista, universalista,
de uma maneira geral, criou-se, né, a mediunidade de fast food, os eventos pirotécnicos, vamos assim dizer, a Mirabilândias, né, os eventos festivos, onde os parques de diversão da mediunidade, onde as pessoas vão e todo mundo sai de lá dizendo que viu a mula sem cabeça, o boitatá, o coelhinho da Páscoa e o Papai Noel. Por quê? Está todo mundo cheio de droga, está todo mundo drogado, todo mundo entorpecido. Então, se você vai para um evento para passar o final de semana se entorpecendo, tá? Seja lá do que seja, de vários tipos de drogas, de coisas que mexem, que alteram o estado de consciência, naturalmente você vai ver muita coisa, vai achar que viu muita coisa porque você está sob uma alucinação, tá? E a mediunidade, eu aprendi sempre, meu aprendizado foi que a mediunidade deve ser algo natural. No livro dos médiuns tem um capítulo chamado A Natureza das Comunicações, que trata disso. Ou seja, a mediunidade é algo natural, é algo que o médium percebe, sente e vivencia sem a mínima necessidade de tomar bebida alcoólica, sem a mínima necessidade de fumar nenhuma droga, cheirar nenhuma droga, beber nenhum chá alucinógeno e etc. A mediunidade, ela deve ser vivida de maneira natural. Agora, como as pessoas não têm vontade de estudar a mediunidade realmente, a gente via isso nos centros espíritas. No próprio centro espírita que eu coordenei, as pessoas queriam ver o fenômeno, participar das reuniões mediúnicas, mas não queriam estudar. Então as pessoas não querem estudar. E a mediunidade, como qualquer outra coisa na vida, para que você desenvolva, você precisa estudar. Você precisa treinar. As pessoas passam o dia treinando bíceps e tríceps, academia, corrida de não sei quantos quilômetros, mas não tem coragem de fazer um estudo sério sobre mediunidade. Então elas querem o fácil. O que é o fácil? Vamos nos reunir no final de semana, numa fazenda, numa cachoeira e ficar todo mundo louco. Porque aí tá todo mundo louco e todo mundo vai ver tudo e vai dar cambalhota, levantar os braços, dançar, participar de tudo no mundo, porque tá todo mundo entorpecido. Aí todo mundo vai se dizer médium, clarividente, audiente, sorridente, né? Ranger de dente, vai ser tudo. Vão inventar tudo de mediunidade. Então aí é que está as distorções de todo um processo que eu estou falando. Portanto, o vídeo aqui não é só uma crítica ao movimento espírita, mas é também a toda e qualquer forma desregrada de mediunidade ou desconectada dos princípios mais sérios da mediunidade. Tá? Isso é importante dizer. Então, nesse aspecto, as pessoas começaram a fazer esses eventos que eu chamo de fast food da mediunidade, né? Todo mundo vai lá, se alimenta de tudo e tal. Então todo mundo sai de lá se achando médium, que foi uma vivência massa, maravilhosa, tal. Por quê? Porque essas mesmas pessoas não querem sentar na cadeira e estudar, participar de rodas de estudo sério, de estudos mediúnicos, que levam tempo, que dá trabalho, você tem que estudar, você tem que desenvolver uma mediunidade. E aqui eu faço uma observação, não precisa ser como em centros espíritas rígidos, ortodoxos, que fazem você estudar 4 anos como se fosse uma faculdade, 4, 5 anos para depois colocar você numa reunião mediúnica. Não é isso que eu estou me referindo. Mas também você não pode chegar e já querer sentar na janela, né, da reunião mediúnica sem nenhum tipo de esforço, sem nenhum tipo de estudo. Então é importante que você estude, que você desenvolva. A mediunidade também é fruto de treinamento e pode ser desenvolvida. Tem gente que acha que nunca vai ver nada, perceber nada, que diz que não vê nada, não sabe de nada. Quando começa a estudar, se envolver num grupo sério de estudo, participar, ter paciência no processo, depois começa a desenvolver a mediunidade. Então tudo requer paciência, compreensão e dedicação. Não é? Muito bem. Dito isto, como eu falava, hoje em dia é raro você ter um médium mecânico, de ter uma psicografia que a letra seja igual ou 90% igual à pessoa desencarnada.
como também você não vai ter uma psicofonia, né, chamada incorporação, também de um médium que esteja totalmente fora de si, que não lembre de nada que esteja acontecendo, tá? É muito raro isso, tá? É muito raro. As pessoas lembram, os médiums lembram sim, lembram do que disse, lembram do que falou, alguma coisa lembra. No mínimo, lembra de algumas coisas, para não dizer tudo, tá? Mas voltando especificamente a cartas consoladoras, é importante dizer que no que tange à psicografia, a mediunidade de cartas consoladoras é uma mediunidade ainda mais específica. Se a mediunidade de psicografia ela requer concentração, estudo, que você esteja também vibrando no bem, tentando viver uma vida melhor, mais espiritualizada, mais dedicada, ser uma pessoa melhor, né? Não é se santificar não, mas é ser uma pessoa melhor e etc. Afora tudo isso, a mediunidade de cartas consoladoras ela é ainda mais específica. A pessoa precisa fazer um estudo, uma dedicação ainda mais detalhada, específica, tá? Por isso, nem todo mundo é médium de carta consoladora. Você pode ser um médium de psicografia, mas não necessariamente é um médium de cartas consoladoras. A maioria dos médiuns de psicografia não são médiuns de cartas consoladoras, tá? Então, uma área que eu me especializei nos estudos foi mediunidade, tanto na teoria como na prática. Por isso eu falo realmente porque sei o que estou falando, com muita convicção, com muita certeza. Então, as cartas consoladoras, primeiro, se a gente for olhar de uma maneira geral, existem poucos médiuns capacitados, habilitados a esse trabalho. Poucos. Diria eu, pouquíssimos, dentro de um contingente, pouquíssimos. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. O segundo ponto a ser analisado é que, infelizmente, muitos estavam partindo para pegar informações de Facebook, internet, redes sociais. As informações de todo mundo estão aí disponíveis na internet, né? É muito fácil qualquer um pesquisar a vida do outro hoje em dia, saber de coisas da vida do outro, né? E mais do que isso, essas danadas dessas fichas no início dos eventos fizeram com que os médiuns ou pseudos médiuns filtrassem quais seriam aquelas fichas que têm histórias mais detalhadas, que a pessoa, querendo informações do seu ente querido, acabou falando demais, escrevendo demais e dando dicas muito importantes para aquele suposto médium. Então a pessoa muitas vezes, na vontade de saber informação sobre um pai, uma mãe, alguém, a pessoa escreve, fala. E conta uma história todinha, faz praticamente uma redação detalhando tudo. Então o camarada pega essa redação, pega esse textão, pega isso que está lá, reorganiza. Eles já são especialistas nisso, não precisa ser também nenhum gênio. Só é você saber escrever um texto e saber organizar, concatenar as ideias. Você vai lá, pega aquelas informações, cria um roteiro básico, coloca lá com algumas pitadas emocionais, né? É para fazer as pessoas chorarem, se emocionarem, ou seja, no meio você coloca uma frasezinha de efeito, né? Vamos lá. A maioria das cartas psicografadas por Chico Xavier, por exemplo, tinha mãezinha, minha mãezinha do coração, mãezinhas, né? Minha filhinha, minha mãezinha. Significava que todas aquelas cartas, as mães estavam falando assim, ou alguém está dizendo para a mãe, minha mãezinha, ou a mãe está dizendo para a filha, minha filhinha, meu filhinho. Não. Isso era uma força de expressão já do próprio Chico. Era uma força anímica dele. Não por maldade, claro, uma característica dele de ser carinhoso, de ser afetivo nas cartas. Então, em muitos detalhes das próprias cartas de Chico, tem uma parte anímica dele, não por maldade, uma parte anímica natural em que ele adocica ainda mais a comunicação, porque ele queria passar esse carinho.
Então essa história, minha mãezinha, minha filhinha, meu irmãozinho, aquela história. Não significa dizer que as pessoas falaram aquilo, disseram exatamente aquilo. Por isso que às vezes, em algumas cartas, as pessoas também acham estranho palavras. Meu pai não falava isso aqui não. Minha mãe não me chamava assim, né? Minha mãe não me chamava assim, meu filhinho, minha filhinha. Por que aqui está falando? Muitas vezes isso é uma questão do próprio médium de querer adocicar aquela carta, transformá-la mais amorosa e às vezes também uma falha. Uma falha mediúnica e às vezes um invencionismo também, que é aquela coisa, joga para ver se cola, né? Em 10 cartas você coloca meu filhinho, meu filhinho, meu filhinho, vai que uma daquelas mães chamava alguém de meu filhinho direto. Então aquilo ali vai na cabeça do camarada e ele não vai deixar de acreditar nunca nisso. Então veja que tudo isso é possível acontecer. É possível. Veja que é uma análise profunda que deve ser feita. O fato é que os eventos de cartas consoladoras começaram a ganhar grandes proporções no Brasil, lotar auditórios, ginásios, vários locais. Isso foi gerando uma febre que também fez com que vários centros arrecadassem dinheiro para aumentar suas sedes, construir e até fazer obras de caridade, tudo bem, porque cobrava ingressos para esses eventos e esses ingressos eram revertidos para a própria manutenção das casas e ajudas fraternais ou aumento dos espaços físicos da casa. Até aí, tudo bem, tudo ótimo, sem problema, tudo normal. Mas também há quem diga que alguns dirigentes espíritas começaram a querer ser verdadeiros empresários. Deixaram de se ver como dirigentes espíritas, de ter um trabalho sério à frente de seus centros, de cobrar os ingressos, porque aquele dinheiro seria revertido para pagar os próprios custos do evento, os palestrantes que vêm geralmente de fora, translado, passagem aérea, hospedagem, tudo isso. Olha, teve um pequeno apagão aí no vídeo, tá? É porque faltou energia e voltou aqui. Então, vão me desculpando, tá? Foi uma situação aí que ocorreu, mas aí eu não vou voltar o vídeo todinho do início para falar de novo, deixar assim na espontaneidade. Deu aí por um segundo, apagou a luz, ficou aí uma coisa estranha, peço desculpa por isso, tá bom? Não leve a mal, foi que faltou, teve um blackout aqui, mas aí voltou e tá tudo bem, damos continuidade aqui. Então, os dirigentes cobravam ingressos porque há uma necessidade de custear o próprio evento, hospedagem de palestrantes. Eu já fiz evento, não de carta consoladora, mas quando eu era presidente de centro já fiz, falando sobre mediunidade e transcomunicação instrumental. Um evento na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, a FAFICA, no ano de 2018. Eu fiz esse evento. E eu trouxe palestrante de fora e a gente teve que pagar translado, hospedagem, alimentação, tudo de qualidade, levar para comer na churrascaria, hotel de qualidade, tudo de bom. Tá? E a gente tem que custear isso. Fizemos isso. E só Deus sabe como, mas fizemos. Né? Então, estou dando esse exemplo. Quanto a isso, nada contra. Agora, o problema é que dizem por aí, e é verdade, alguns dirigentes estavam querendo virar verdadeiros empresários. Como viram que esse evento de cartas consoladoras tinha rentabilidade, começaram a cobrar ingressos altíssimos, né, para também ter lucro financeiro com isso. E esse lucro financeiro com isso, ele conseguia pagar todos os custos, pagar tudo que tinha do evento e sobrava um dinheiro que não era aplicado necessariamente nas obras de caridade nem no centro espírita, tá? Então, isso também passou a acontecer. Então, era uma indústria que passou a ser criada
de pessoas que queriam se dar bem. O médium fingia ser médium e os dirigentes fingiam ser dirigentes sérios, porque também todo mundo estava atrás de ganhar o seu, né? E de vender imagem depois de pessoas maravilhosas. Então era isso que estava acontecendo. Então passou-se também a cair esse véu, ser revelado tudo isso. Resumindo a história, cadê os eventos de cartas consoladoras? Pararam? Não. Mas praticamente são assim muito esporádicos, quase inexistentes hoje em dia. Eu até fiquei sabendo essa semana que vai ter em uma determinada cidade vai ter um evento de cartas consoladoras. Mas veja só, vai ser gratuito. Olha a diferença. Os eventos de cartas consoladoras eram cobrados um valor e esse valor cada vez era mais alto. Porque afinal de contas, né, era um evento valorado, valorizado porque tinha comunicações do além e etc. E vai ter um evento aí que eu fiquei sabendo, vai ter um evento aí numa cidade que vai trazer um médium. Esse médium, pelo que eu sei, assim, de histórias que eu ouvi falar dele, ele também ele gosta das fichas, né? Todo mundo tem que preencher uma ficha. Volta essa história da ficha. O que é que eu diria a você? Se você vai para algum evento que um médium precisa de ter ficha, não vá. Não acredite. Ah, mas pode ser que uma comunicação lá dele seja séria, seja correta. Pode ser. Pode ser. Mas na dúvida, não vá. Na dúvida, não vá perder tempo de sua vida. Né? Não vou nem falar dinheiro, porque agora é gratuito o evento, né? Mas mesmo assim, se você morar longe, você tem que gastar gasolina, você tem que gastar condução, pegar um ônibus para ir para o centro espírita, para ir para o evento. Você vai ter algum custo, provavelmente. Os eventos duram o dia todo. Você vai ter um custo geralmente de transporte, alimentação. Mínimos custos você vai ter, mesmo o evento sendo gratuito. Dificilmente o centro que vai fazer esse evento vai lhe dar um almoço grátis, né? Tem alguns centros até que fazem almoço e dão almoço, mas dificilmente vão fazer um evento para dar almoço grátis. Aliás, há um ditado que diz que não existe almoço grátis, né? Então, se o cara der almoço grátis a você, alguma outra coisa ele deve lhe cobrar. Então, para começar, é isso. Então, nesse aspecto, primeiro, se você vai para um evento que o cara exige que você preencha a ficha, dando dados, informações e detalhes, não vá. Não leve a sério, porque provavelmente, as cartas serão no mínimo duvidosas. No mínimo duvidosas, tá? E aí o que hoje em dia existe? São eventos gratuitos, porque se cobrar ninguém vai, que as pessoas estão deixando de ser besta. Aí se imagina fazer um evento de cartas consoladoras hoje em dia. Mesmo que você cobrasse um ingresso simbólico de R$ 20, ninguém ia. Ninguém vai, porque está todo mundo sabendo, descobrindo essas questões. Se você cobrasse um ingresso simbólico de R$ 10, também quase ninguém ia. Então os eventos estão sendo gratuitos. Tá? Agora, o problema é que, é o que eu disse, existem poucos médiuns capacitados para tal situação. E mais do que isso, existem também poucos médiuns compenetrados e sérios nesse processo. Pouquíssimos. Tá? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre o processo das cartas consoladoras. Um evento que já foi bombástico, não é? Que era o evento número 1 que todo centro espírita queria fazer, que o movimento espírita fazia e atraía multidões, e que hoje em dia esvaziou-se. Hoje em dia é um evento raro, praticamente inexistente. A gente não vê mais eventos de cartas consoladoras pelo Brasil afora. E quando surge um ou outro, esporadicamente, são nessas condições. Evento gratuito, porque se não for gratuito ninguém vai. E o que eu venho dizendo, infelizmente, os mesmos palestrantes de sempre, com as mesmas palestras de sempre, os mesmos palestrantes com os mesmos temas de sempre, cansativos, enfadonhos, sonolentos. Se você tiver com insônia, você vai dormir, não tem a menor dúvida. Se estiver tomando algum comprimido, relaxante muscular, alguma coisa, você vai dormir, pode cair da cadeira, porque
As palestras são muito cansativas, repetitivas, enfadonhas e geralmente com temas que quem já estuda e está todo ano nesses eventos e participando já está cansado de ouvir a mesma coisa. E se for palestras falando do Evangelho, com todo respeito ao Evangelho, nada contra o Evangelho, vai ser um igrejismo total o dia todo, e aí você também vai parecer que está numa igreja e pronto. Infelizmente, há um marasmo no movimento espírita, a gente vem falando isso aqui, há um marasmo e há um mais do mesmo no movimento, não há nada de novo, nada de diferente, e eles são fechados para muitas questões, não é? Fechados de maneira burra para muitas situações do leque que é aberto hoje por uma espiritualidade livre, universalista, etc. Quando o próprio Kardec lá atrás, o Allan Kardec, disse que outras situações poderiam ser somadas, o que aparecesse de outras situações, que a ciência avançasse, mostrasse, a tecnologia e tudo mais, outras coisas poderiam ser com o tempo incorporadas, porque o Espiritismo, a doutrina espírita não foi uma doutrina fechada, não teve um ponto final com Kardec, ele deu a possibilidade e a oportunidade de outros elementos serem incorporados, mas existe um dogmatismo e existe um espaço muito fechado, principalmente os centros espíritas que são mais ligados à Federação Espírita Brasileira, a FEB, que são mais ortodoxos e mais fechados naquela ideia também, que é uma estratégia de poder da própria FEB, né? E vem daquela ideia de colocar, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como um livro maravilhoso para exaltar o fanismo e ideias tronchas e distorcidas, inclusive, né? E colocar como um livro obrigatório lá na FEB para que você, que se diz espírita, tem que ler, tem que estudar e tem que colocar no seu centro espírita. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é um grande engano, é uma grande enganação. Eu vejo às vezes canais que falam até de uma espiritualidade livre, de expansão consciencial, cabeça aberta, papo cabeça, indicando e fazendo estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É uma contradição muito grande, porque se tem um livro que eu poderia dizer a você não leia, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Há quem diga até, alguns mais críticos, que é o pior livro espírita de todos os tempos, totalmente dispensável e uma invenção da FEB, uma ideia de ufanismo e de loucura para gerar prosélitos, gerar adeptos. Então essa aqui é a grande realidade. Bom, dito isto, o vídeo está aí, finalizando. Eu agradeço a você que veio até aqui. No meio do vídeo tem um apagão, viu? Mas se está tendo apagão aí em tantos lugares, né? Por que aqui não pode ter, às vezes, um apagãozinho? Teve um apagão, mas nada que atrapalhou o conteúdo do vídeo. Então, peço desculpa por isso. E eu peço que você ajude deixando seu like, interagindo comigo. E, por favor, que você se inscreva no canal. Você me dê essa força, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, deixando o like, para que o YouTube possa indicar o vídeo e o canal para um maior número de pessoas, ok? Aqui a gente dissecou tudo que se refere a cartas consoladoras e a esses processos importantes sobre a mediunidade. Um grande abraço a todos.